Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, dessa vez mais uma quarta do conhecimento. Antes da gente começar, deixa eu já pedir para você deixar aí o seu like. Você que não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Gabriel Lima e toda quarta-feira às 19 horas nós fazemos aqui juntos a quarta do conhecimento, onde nós falamos alguma coisa sobre eletrônica voltada à refrigeração, ou seja, conserto de placa eletrônica de ar-condicionado inverter. E hoje, como não é diferente, vamos trazer mais uma dica, dessa vez aí uma dica fantástica, uma dica sensacional de algo que eu fiz, que eu desenvolvi aqui e eu ainda não tinha percebido que isso poderia ajudar você que está aí do outro lado. Eu fiz esse procedimento aqui para me ajudar aqui, me ajudou. Só que eu não divulguei, de repente eu posso estar te ajudando agora também. Eu não tinha me tocado que isso pode ser que seja a dúvida de algum colega, de algum técnico que está precisando aí fazer algum reparo, está com dificuldade, não sabe como testar. Eu vou estar passando hoje aqui nessa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a placa interface, isso mesmo, vamos falar sobre a placa interface, como ela é aplicada nas placas eletrônicas, nos circuitos eletrônicos. São vários os tipos de placas interfaces que nós temos aí nos equipamentos, tá? Hoje nós vamos falar de um modelo mais simples, que é o modelo que não tem registrador lógico, né? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a placa. Deixa eu colocar aí na tela para você ver. Eu tenho aqui um conjunto de uma placa de um LG, tá? Esse aqui é um LG, tá aqui embaixo a borneira, tem aqui a memória EEPROM, tá? E tem aqui a interface, ó. Olha a interface da LG. Essa interface aqui, ela vem geralmente nessa capinha plástica aqui, tá? Ela vem aqui nessa capinha, eu retirei para poder mostrar para vocês. E aí, qual era o problema que eu tinha aqui? Eu não tinha a placa interface. E aí, quando eu estava sem placa interface, eu precisei usar de uma artimanha, que é o meu conhecimento, para que eu conseguisse simular o funcionamento de uma placa interface igual a essa, tá? Então, imagine, pessoal, que eu tinha a placa principal, mas eu não tinha a interface da LG, que era essa daqui, que por sinal dá muito problema. Essa daqui eu consegui, mas ela já está com alguns pontos de oxidação, tá? Mas funciona bem, tá? Essa que eu uso aqui para a minha placa de teste. Daqui é a minha placa de teste que eu tenho para testar as LGs que chegam aqui na oficina. E aí, eu não tinha essa placa. O que eu fiz? Eu peguei uma placa de Fujitsu, tá? Essa daqui é a placa interface da Fujitsu. E eu transformei a placa interface da Fujitsu para o conector aqui da placa interface da LG. E aí eu vou demonstrar para vocês aqui o funcionamento, tá? Vou demonstrar aqui como é que tá funcionando normal. Primeiro deixa eu fazer os testes aqui utilizando aqui a interface original, tá? Então vamos fazer com a interface original primeiro, quero mostrar que está ok, está funcionando. E depois eu vou colocar outra interface e depois eu vou falar o que eu fiz e os testes que você pode fazer na placa interface, tá bom? Então vamos lá, deixa eu alimentar. Placa já alimentada. Eu estou usando aqui o controle remoto universal. Deixa eu colocar aqui no código certo. Pronto. Está no código certo. Como você pode ver aí, ó, está funcionando. Já já ela vai dar erro, porque ela está sem o ventilador aqui, essa placa. Vai piscar aqui uma vez, que é o erro 10, erro de ventilador da evaporadora. Então já já a gente vai ver aqui o código de erro. E aí, como eu estava falando, eu não tinha essa interface. Ah lá, já deu erro, erro 10. Estão vendo? Piscou uma vez aqui, piscou a dezena, né? Então é 10. Aqui é a dezena, aqui é a unidade. E aí eu não tinha essa interface. Deixa eu desligar aqui. Que agora a gente vai fazer o quê? Eu vou tirar essa daqui, ó. Desliguei, vou retirar. Retirei aqui a interface, ok.
e vou colocar essa outra aqui que eu adaptei, ó. Vou colocar aqui os conectores. Os conectores, né, pessoal, eu precisei adaptar aqui. Adaptei aqui os conectores para ele trabalhar nessa configuração aqui. Por que que é útil você saber fazer essa adaptação? Porque essa plaquinha é muito difícil de conseguir e ela está dando muito problema de oxidação. A maioria que eu pego aqui tá quase condenada porque não sobra quase nada da placa, ela está totalmente destruída. Então, algumas que chegam aqui tem que ser até condenada. E aí, como uma solução, né, pelo menos temporária, para o cliente não ficar sem equipamento, até porque o botão vem aqui na interface, né? É por aqui que você aperta o botão, dá até a senha aqui, tá? Eu ranquei aqui o fio do botão. O botão ele vai aqui. Até isso eu consegui fazer funcionar aqui, tá? Só que o botão fica na placa interface. E agora eu vou mostrar, vamos ligar. Liguei. Já deu sinal de vida. E agora vamos ligar aqui. Liguei. Olha lá, acendeu o LED. Como se tivesse acendido aqui da outra, né? Que era aqui. Recebeu informação do controle, normalmente, como vocês viram. E daqui a pouquinho vai dar o erro 10, né? Porque está sem o ventilador. Vai dar o erro 10 aqui. Vamos aguardar para ver. Eu tentei manter a ordem dos LEDs, olha lá, o erro 10. Ok, deu erro 10, olha lá. É a mesma configuração, né, que eu trouxe dessa placa para essa outra aqui. Para que eu conseguisse ter aí uma placa de teste, que me faltava a placa, né? É isso que eu precisava. E aí eu consegui fazer isso daqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como que isso funciona. Porque como que eu consegui fazer isso? O importante não é você ver o que eu fiz e fazer igual. O importante é você saber o que eu precisei aprender para saber que é possível fazer isso, né? Isso aqui é importante. E é isso que eu quero poder passar para você aqui nessa aula. Eu quero mostrar como que funciona a lógica por trás dessa interface. Mas, na verdade, a gente vai falar dessa, né? Que é a da LG mesmo. Porque, por meio da engenharia reversa, eu fiz o esquema eletrônico, tá? Eu fiz o esquema eletrônico e eu consigo hoje analisar. Então, para que vocês analisem junto comigo, antes da gente fazer qualquer teste, eu vou jogar na tela agora o esquema eletrônico. Através do esquema eletrônico, será possível a gente entender como que funciona essa placa interface, tá? E ver como que eu fiz para adaptar com essa daqui. Para isso, deixa eu jogar na tela aqui agora o nosso esquema. O esquema já está aí na tela, como você pode ver, ok? Daqui, dessa linha tracejada para baixo é a placa, tá? Da linha tracejada para cima são os fios que vão para a placa principal. Então, aqui embaixo, tudo isso aqui embaixo, tá? Tudo isso aqui embaixo é a placa interface, tá? Daqui para cima são os fios que interligam lá na placa principal, tá? Gravem isso para a gente poder ficar fácil o entendimento. Aqui na placa interface nós temos aqui os 3 LEDs, tá? Tá aqui os 3 LEDs, que são os LEDs que fazem o acendimento lá para você ver os erros, piscam, né? Aqui nós temos o receptor, que recebe a informação do controle remoto. E nós temos aqui o botão, eu coloquei aqui, né, fiz uma chavezinha, mas é um botão que faz o acionamento aí do modo manual, né, do modo acionando o sistema, né, manualmente, beleza? Sabendo disso, vamos entender aqui, tá? Essa plaquinha, pessoal, que está aqui, ela precisa, primeiro passo, ela precisa ser alimentada, ela precisa receber uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela vem de onde?
ela vem lá da placa principal, porque essa placa aqui ela não tem capacidade de converter qualquer tipo de energia da rede elétrica, então ela pega a alimentação do circuito lógico vindo lá da placa principal, que é a tensão de 5 volts, então ela recebe uma alimentação, ela precisa receber uma alimentação, e chega através de 2 fios, que é o positivo e o negativo, chega uma tensão de 5 volts. Chega em quais fios? Chega através do fio laranja, que chega o negativo, e através do fio verde, chega o positivo. Então, nós já temos aí a alimentação chegando para essa placa. Ah, Gabriel, mas como é que você fez para identificar isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar, fiquem calmos. Primeiro vamos entender aqui a lógica por trás, depois eu vou explicar qual o passo a passo que eu fiz para identificar tudo isso. Então, o primeiro passo foi para a gente entender, é saber que chega a alimentação nessa placa interface, tá bom? E essa alimentação ela vai distribuir os principais componentes, que são eles, o LED e o receptor. O receptor de infravermelho, que é esse componente aí embaixo, tá? Que é o principal componente, tá ali. Vamos dar um zoom nele, para a gente falar melhor sobre esse cara. Pronto, vamos deixar assim. O receptor de infravermelho, ele funciona assim, ó. Ele está recebendo a alimentação aqui, ó, de 5 volts mais, e aqui é o menos, ok? E aqui é o sinal que ele vai emitir. É o sinal que ele vai emitir. Que sinal é esse? É o sinal que ele recebe do controle remoto. É importante saber, pessoal, que o receptor, ele não é ele que vai decodificar, não é ele que vai interpretar a informação, ele só pega o sinal que está recebendo por meio de luz infravermelho e transmite esse sinal de uma forma elétrica, por meio de corrente e tensão elétrica, tá bom? Então, se você está enviando um sinal infravermelho aqui no receptor, esse sinal ele vai transmitir aqui, ó, nesse fio aqui, nesse cabo aqui, nessa trilha. E esse sinal ele precisa ir para onde? Ele vai lá para a placa principal. Todo receptor ele funciona assim. Ah, mas esse receptor ele só vai receber informação do controle dele? Não, ele vai receber, pessoal, qualquer sinal infravermelho. Qualquer sinal. Não importa se é de um controle de uma televisão, se é de um controle de um ar-condicionado, se é de um controle de um DVD, ele vai receber o sinal. Agora, se o microcontrolador, para onde ele vai enviar esse sinal, vai conseguir decodificar ou não, já depende da programação. Mas o sinal, ele recebe de qualquer controle. Eu vou mostrar isso hoje aqui para você. Vamos fazer o teste dele. E aí é possível você fazer um teste muito simples aí no receptor. Pode ser aplicando uma tensão ou não, né? Eu vou mostrar um teste que eu faço aqui sem aplicar tensão alguma ao receptor. E é possível a gente identificar ali. Primeiro vamos fazer o teste medindo contenção, tá? O que é contenção? É a placa está energizada e a interface está conectada à placa principal, ou seja, alimentada. É possível a gente fazer o teste, ok? Então, a primeira etapa é essa, entender aí o receptor. Então, já sabemos que o receptor ele precisa ser alimentado com 5 volts, tá? Ok, já tem 5 volts alimentando ele. E qualquer sinal infravermelho que ele receba, ele vai transmitir na sua saída, tá bom? Então, qualquer sinal que ele receba, ele vai transmitir. Então, se eu apontar o controle remoto da televisão para o receptor do ar-condicionado, o receptor vai transformar esse sinal que é por meio de luz infravermelha em um sinal elétrico? Vai transformar. Agora, então, por que não liga, já que eu estou ligando? Porque o microcontrolador, que é quem recebe esse sinal, quem realmente faz a decodificação, ele não identifica esse sinal, ele percebe que esse sinal não faz parte ali do funcionamento do ar-condicionado, então ele descarta, ele não utiliza, por isso que não emite nada.
Então, é importante saber disso, beleza? Então, vamos lá, vamos entender agora os LEDs, né? Vamos falar agora sobre os LEDs. Os LEDs nós temos aqui, né? Esses LEDs, se você observar o anodo do LED, que é esse terminal aqui, todos eles estão interligados. Todos eles estão interligados pelo anodo e ao circuito dos 5 volts. Então, o anodo de todos os LEDs está recebendo 5 volts. Ok. Então, agora, para ele funcionar, ele precisa, no seu catodo, receber a referência negativa, que é o GND. Essa referência negativa passa por um resistor, tá? Como você está vendo aí, todos os LEDs têm um resistor, que é para controle da corrente. Se eu jogar 5 volts direto no LED, ele vai queimar, então temos um resistor para controle de corrente. E quem faz o acionamento de cada um dos LEDs individualmente é a placa da evaporadora. A placa da evaporadora que vai conduzir para o terra os LEDs, ou seja, a placa da evaporadora, a placa principal, o microcontrolador dessa placa é quem comanda e quem acende os LEDs, tá? Então é importante saber disso. Então é assim que funciona. Ele que vai dizer a hora, então nós já temos aqui o potencial positivo aqui, ó, chegando aqui. E o potencial negativo só vai chegar quando o microcontrolador da placa liberar. Ele pode não liberar, pode, como inicialmente, quando você liga, ele libera só para um dos LEDs. Quando dá erro, ele fica piscando, né? Hora libera, hora não, hora libera, hora não, hora libera, hora não. É o controle, né? Por meio de um transistor, de um drive. Então, existe uma série de formas de fazer esse controle, mas quem faz o comando de tudo isso é o circuito lógico, é o microcontrolador da placa, beleza? Então, observaram como que é uma construção simples essa placa interface? Então, muitos podem estar achando que isso era difícil de compreender, isso era algo complicadíssimo, mas não, isso é algo super simples. Claro que existem placas mais sofisticadas, né? Como, por exemplo, existem as placas interface, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, que tem registradores lógicos, né? Como, por exemplo, essa daqui, tá vendo? Ó? Tem display, que aparece números, né? Tem o receptor, né? O receptor aqui. O receptor está aqui, tá? E essa daqui é um pouco mais complicada. Essa daqui eu não conseguiria, por exemplo, até conseguiria fazer ela funcionar, porque o receptor aqui, ele muitas das vezes trabalha de forma independente. Mas eu não conseguiria pegar essa placa interface aqui e colocar ela para funcionar plenamente aqui onde eu estou fazendo. Eu até conseguiria usar a parte do receptor, a parte dos LEDs aqui, ó, que eu tenho aqui, mas a parte aqui, ó, do display eu não conseguiria fazer funcionar, tá bom? Porque existe aqui um registrador lógico serial, tá? Tá bem aqui, ó, que vai fazer o acionamento, que vai controlar esse display aqui, ok? Então essa daqui eu não conseguiria botar para funcionar o display nessa outra aqui, porque não tem essa função, ok? E também nós vamos primeiro falar dessa daqui que é mais simples de entender, para em próximas aulas a gente falar sobre algo mais avançado, que é essa placa ali, tá bom? E aí, vamos entender agora como que a gente faz os testes, tá? Na placa interface, ok? Então vamos lá, estou com ela aqui. Vamos voltar, né, à placa original, né? Deixa eu tirar aqui. A placa adaptada. Vamos colocar a original. Nessa aula eu vou usar o multímetro analógico, porque para leitura de sinal eu acho ele melhor, tá? Do que o digital. Então vamos usar o multímetro analógico para leitura de sinal. E o primeiro passo aqui, tá? O primeiro passo é a gente fazer o teste do receptor, que é esse carinha aqui, tá?
Na verdade, o primeiro passo é conferir se não tem oxidação aqui nos conectores, que essa placa ela dá muita oxidação, né? Então, o primeiro passo aí é conferir se não tem oxidação. Ah, como que você faz esse teste, Gabriel? Eu faço leitura de continuidade, mas a continuidade que eu bato não é desconectando aqui, conectando o cabo fora, não, testando o cabo fora. Não, é aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, no contato, aqui, ó, no contato, tá? Você vai vir aqui no contato da solda do conector e vai comparar com a solda do outro conector aqui, tá? Tem a solda com a solda, tá bom? Vai ver se está dando continuidade. Por exemplo, aqui eu tenho ó, o preto tem que vir até esse outro preto aqui, tá? Então, você bota aqui o multímetro na escala de X1, por exemplo, ó. Multímetro analógico X1 funciona muito bem como se fosse uma continuidade. Eu venho aqui, eu vou tentar fazer aqui, tá, pessoal? Não sei se vai dar certo, porque eu tô com uma mão só, ok? E vou vir aqui, deixa eu sair aqui da frente do multímetro. Se ele for a 0, é porque está tendo continuidade. Olha lá, foi a 0. Está tendo continuidade, ok? Você pode fazer esse teste com multímetro digital sem problema, porque eu estou aqui só com o analógico. Então, assim, a gente consegue ver que todos os cabos eles estão realmente se comunicando eletricamente, tá? Então, isso é importante. O primeiro passo é você testar isso, quando você tem uma interface que não funciona. Quais são os defeitos que a interface ela vai apresentar no produto? O principal defeito é ela não ligar o produto, né? Ainda mais essa interface aqui, que o botão de fazer a ligação manual é aqui na interface. Então, agrava mais ainda, porque se a interface ou o cabo tem algum mau contato, pode influenciar até no funcionamento desse botão. E nem manualmente ela liga. Mas vamos supor que você está aí e você está com a seguinte dúvida. A minha placa, meu equipamento, ele não está ligando no controle. E aí? O que eu faço? Primeiro passo é você verificar se o receptor está recebendo a informação do controle. Primeiro passo, como que você faz isso? Você tem aqui o receptor, você está vendo aqui. Geralmente, para facilitar, próximo ao receptor, você tem um capacitor eletrolítico. Observe que eu tenho um aqui. Nessa outra plaquinha aqui, ó, próximo ao receptor, tem aqui um capacitor eletrolítico. E o capacitor eletrolítico, ele geralmente está na fonte que alimenta o receptor. Tá? Se você não estiver encontrando um capacitor eletrolítico, encontre um capacitor cerâmico um pouco maior, né? Ou eletrolíticos SMD, mas geralmente eles estão ligados à alimentação aqui do nosso receptor. E aí, sabendo disso, a gente está vendo aqui o capacitor, você vai olhar aqui e você vai ver, porque o capacitor ele tem a faixa negativa, tá vendo aqui, ó? Então, aqui é o lado negativo do capacitor. Então, aqui eu vou encontrar uma conexão do lado negativo do capacitor com o receptor, que é aqui, ó, no pino do meio. Tá? Então, aqui existe uma conexão do negativo. E o positivo do capacitor está aqui, ó, nesse pino aqui. Virando aqui, eu tenho aqui, ó, positivo e eu tenho aqui negativo. Então, o meio aqui é o negativo. Vamos aproximar aqui, ó. O meio aqui é o negativo e esse daqui é o positivo. Se eu já encontrei o negativo e o positivo, sobrou quem? Sobrou o sinal. Sabendo que quem é o sinal, fica mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar a ponta de prova preta no negativo. Tá? Vamos colocar aqui. No negativo. E a ponta de prova vermelha vai no sinal. Eu vou precisar colocar o multímetro na escala de 10 volts DC, tá? 10 volts DC. Dá para fazer com o multímetro digital? Dá para fazer. Mas eu gosto mais de fazer com o analógico, tá? Vamos novamente aqui, ó. Só mostrar aqui para você. Pegando o negativo, que eu identifiquei, porque é o mesmo negativo do capacitor. Então, eu identifiquei aqui o negativo. E eu vou colocar aqui, ó, no positivo. No positivo não, perdão, na saída do sinal. O positivo você não coloca nada. Tá vendo aí?
E agora eu vou energizar essa placa. Deixa eu energizar primeiro e depois eu coloco novamente ali. Placa já energizada. Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou mudar o código aqui no controle remoto universal para vocês verem que ele recebe qualquer sinal. Estou botando agora um outro código, tá? O 284. O original dele é o 285. E vou vir aqui, ó. Negativo. O negativo, o que eu faço? Como eu estou aqui precisando usar as duas mãos, né, que eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar o negativo na própria, aqui ó, no próprio conector, porque eu já sei onde ele vai, né? E o sinal eu também vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui já, ó, para poder mostrar para vocês. Então, na verdade, você vai pegar aqui, né? Você vai pegar aqui, no terminal do componente. Eu vou pegar aqui, tá? Para eu conseguir mostrar, ok? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, o multímetro. E agora eu vou dar um sinal aqui e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ó, apertando, olha lá o multímetro. Tá vendo? Toda vez que eu aperto o botão, o multímetro dá uma oscilada. Isso indica o sinal sendo transferido. Ah, o sinal é só isso? Não, pessoal, o sinal é algo muito complexo. A única coisa que a gente consegue captar com o multímetro é uma oscilação na tensão. Mas o sinal é algo muito complexo, ok? Então, olha lá, toda vez que eu aperto, eu tenho o sinal sendo enviado, a gente consegue pegar a oscilação da tensão nesse sinal. Então, aqui eu não estou nem usando o código do controle mesmo, tá? Eu não estou nem usando o código do controle. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Pegando aqui, ó, diretamente no componente. Aqui, ó, pegando diretamente no componente, ó. Vou tentar fazer para mostrar para você. Ah, pronto, peguei. Opa, peguei aqui, ó. Ó. Lembrando que você faz essa leitura entre o GND, que é o negativo que chega aqui no receptor, e você faz você coloca a ponta de prova vermelha no sinal, na saída do sinal do receptor. Isso nos indica que esse receptor aqui está ok, tá? Ele está funcionando aí perfeitamente, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Agora, se você tem aí uma placa que mesmo sem receber o sinal, ela não funciona, né? Na verdade, mesmo recebendo o sinal, ela não funciona, aí indica que você tem um problema na placa principal. Tem que analisar. Agora, se ela não recebe o sinal, não tem sinal, o receptor está com problema, aí tem que trocar o receptor, tá? Ok? E para testar os LEDs, por exemplo, como que eu faço para testar esses LEDs aqui? Você testa com o próprio multímetro analógico. Para isso, deixa eu desligar aqui a placa. Placa desligada. Você testa os LEDs aqui, ó, com o multímetro analógico na escala de vezes 1, tá? Coloca aqui, ó, vezes 1. E aí, você pega aqui, ó. No multímetro analógico, a polaridade é invertida, tá? Esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. É assim mesmo, tá, pessoal? Não se assustem. Aqui a gente já tem do lado aqui o desenho de como é o LED. Então, eu vou precisar fazer assim, ó. Esse lado de cá vai vir para cá. E esse outro para cá. E como vocês podem ver aqui, ó, o LED ele acende. Quando você polariza corretamente, o LED acende, tá? Lembrando que eu desliguei a placa. Isso aqui é só a tensão do multímetro digital, do multímetro analógico, tá? Que ele acende o LED. Olha lá, que legal. Então, indicando que o LED está bom, você pode fazer esse teste para qualquer LED.
E aí agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa adaptação para que você possa também estar fazendo aí e consiga utilizar aí qualquer placa interface para você trabalhar, para substituir aí qualquer uma outra que tenha sido danificada, mesmo de maneira provisória ou de maneira definitiva. Vai depender aí da forma como você vai fazer, né? Tá bom? Então deixa eu já preparar aqui novamente para a gente poder entender como que eu fiz a adaptação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a cor dos fios, para depois vocês tomarem aí a mesma iniciativa, né? Fio vermelho eu liguei no verde, fio vermelho eu liguei aqui no verde, que é o fio número 1 aqui, tá? O fio número 2 eu liguei aqui no vermelho, tá? Liguei aqui no vermelho. Fio número 3 eu liguei no marrom. Fio número 4 eu liguei no preto. Fio número 5 no azul. Fio número 6 no laranja. E o último fio aqui no amarelo, ok? E funciona tudo, né? Funciona o botãozinho, funciona os LEDs e você recebe a informação aqui nesse receptor, ok? Então vocês viram o teste que você faz aí para o receptor, tá? E aí, como que eu fiz aí essa adaptação na prática? Vamos analisar aqui o esquema, tá? Olhando aqui no esquema, a gente consegue ver. A única coisa que eu fiz foi exatamente isso, analisar esse circuito, tá? E aplicar a mesma configuração que eu fiz aqui, tá? Então, eu apliquei a mesma configuração que eu fiz aqui para a placa da Fujitsu. Então, eu peguei esse mesmo circuito aqui e criei uma aplicação dele na placa da Fujitsu. Eu analisei da seguinte forma. Como que eu sei quem é o positivo e o negativo aqui? Mais uma vez, lembrando, ó, o capacitor ele acaba te dizendo quem é o positivo e o negativo. Então, eu já peguei aqui, já virei e já vi aqui com quem esse capacitor aqui ele vai se conectar aqui nesses conectores. E eu fiz a mesma coisa aqui. Eu tenho aqui ó, o capacitor. E aí eu já vi aqui com quem esse capacitor aqui ele se conecta aqui. Ok? E aí eu já soube quem era o positivo e quem era o negativo. Beleza? Esses LEDs aqui, eles funcionam da mesma forma que na outra placa. O positivo chega direto aqui neles, por aqui. Tá? O positivo chega direto aqui nos LEDs, por aqui por cima. A placa controla o terminal negativo dos LEDs. Igualzinho é nessa outra. Eu só precisei casar as saídas dos LEDs, que são essas três aqui, ó. Os três últimos terminais são a saída dos LEDs. Precisei casar aqui para poder alinhar certinho aqui a saída dos três LEDs para o cabo, adaptando aqui no cabo da LG. E o receptor, né? O receptor, peguei aqui a saída do sinal da LG, que no caso vem aqui, ó, e aqui nesse terminalzinho aqui, que é o amarelo, tá? Saída do sinal amarelo. Eu peguei a saída do sinal desse outro aqui, que é esse primeiro cabo aqui, e conectei. E dessa forma eu consegui fazer aí a adaptação e estou mostrando para vocês que é possível. Qualquer uma interface você consegue usar o receptor dela, porque todas funcionam da mesma forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o like. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e já vai colocando no comentário aí o que você achou dessa aula, tá bom? Coloca aí que eu quero saber a sua opinião. E bota também sugestões de novas aulas aqui
para a nossa quarta do conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Fiquem todos com Deus e quarta-feira que vem a gente se encontra aqui mais uma vez para mais uma quarta do conhecimento. Forte abraço, tchau, tchau!